Então lá vai, Colégio Adventista Brasileiro, 1943. Farei uma descrição do mesmo. Está situado a 23 quilômetros da capital do estado de São Paulo, a mais de 400 metros acima do nível do mar. É a atração de moças e moços cristãos. O colégio está por esses dias cheio de gente, pois agora é tempo de reiniciarmos as aulas. Há no colégio um lar para moças e outro para os moços. E entre os dois edifícios estão situados mais dois. Um é o edifício escolar, onde se realizam as aulas, e o outro é o salão nobre. Então eu tenho assim guardado na memória os primórdios, coisas antigas do SA, Seminário Adventista. Quando eu cheguei era CA, Colégio Adventista, e depois em 42, Colégio Adventista Brasileiro, e depois mais para frente, Instituto Adventista do Ensino. O Capão devia ter talvez umas 8 casas lá embaixo. Nada mais. Era tudo chácara. Chácaras, fazendas. Aqui para trás, havia 2 irmãos, loiros, olhos azuis, de pé no chão, andavam só de pé no chão. Eles eram descendentes de alemães que tinham comprado um terreno aí. Eles tinham jabuticabeira, ameixa, tudo plantado, mas eles nasceram aí no meio do mato e não estudaram. Então eles iam falar, eles falavam caipira mesmo. Um deles nunca foi à Praça da Sé. Um deles disse, eu só fui até Santo Amaro e eu me senti mal, eu não consegui. Ele pegou um ônibus, foi até Santo Amaro, né? Ele queria ver alguma coisa, né? Ele disse não, eu prefiro ficar em casa. E essa, justamente aí para baixo do Jardim Amália, era o sítio desses velhinhos, né? E assim havia vários sítios por aqui. Na mata do colégio, muitas vezes vinham gazelas dar cria aí, porque eram protegidas. E eu me recordo uma vez que deram uma corrida por aí, nós morávamos onde tem a Caixa Econômica, e eu vi passar por cima do arame 2 veados galheiros enormes assim, pularam debaixo lá, e se enfiaram por aí, porque tinha alguns caçadores pulando por aí. Eu cheguei a ver carro de boi passar pela estrada aqui. A mamãe nasceu no Brooklyn, aliás, em Santo Amaro, em frente à igreja católica. Meus avós moravam lá e foi lá que a mamãe nasceu. Ela era da família Klein, que era dona do Brooklyn até o Itaim Bibi, até o aeroporto. Aquilo tudo era uma fazenda bonita. Eles assistiram
as conferências do Dr. Lipke em Santo Amaro. Eles não eram adventistas, eles eram católicos. Era um católico assim, novo porque eles vieram da Alemanha, na Alemanha eles guardavam o sábado, eles eram judeus alemães. E quando eles saíram de lá, vieram para cá, não, a Igreja Católica ajudou e coisa e tal. O velho Klein era amigo de Dom Pedro II, tanto que um terreno que ele tem aqui, ele ganhou do imperador. E a minha mãe veio para cá, para o colégio, por influência justamente do João Bem e do Lipke, que fundaram a escola enquanto estavam fazendo a série de conferências em Santo Amaro. E foi curioso, o meu tio, o que era o tutor da minha mãe, chegou em casa uma vez e disse para o avô dele: eu não vou mais assistir à conferência, porque nós guardamos o domingo e ele falou que o sábado é que é o dia de guarda. Aí o avô dele disse: vem cá, ele está certo, porque a nossa família guardava o sábado na Alemanha. Interessante como as coisas vão ligando, né? Pois bem, então eles foram os pioneiros da igreja em Santo Amaro. Família Klein, família Doll, né, o Gottfried, eram parentes e eles aceitaram a doutrina da volta do Senhor Jesus naquela ocasião. Então, a mamãe veio para o colégio por influência dessa série de conferências do Dr. Lipke. Pode contar um pouquinho do seu pai? Eles vieram da Espanha, de Cuenca, de Castilha-La Nueva, eles vieram para São Paulo. Mas daí a minha avó soube que em Cuba os americanos estavam pagando em dólar as pessoas que trabalhavam para eles. E ela disse: eu vou ganhar dólar lá em Havana. E se mandou daqui com o filho para Havana. E papai era pequeno, não tinha talvez 8, 9 anos. E a minha avó arrumou um emprego numa casa que não queria criança. Que a vovó podia morar lá, mas não com o filho. Ela disse: tá bom, então eu vou procurar outro emprego. Aí a senhora americana anotou, disse: não, eu vou lhe ajudar. Eu vou providenciar uma creche para o seu filho e você continua trabalhando comigo. E essa creche era dirigida por adventistas do 7º dia. E isso fez com que papai conhecesse, e a vovó também, toda a verdade. Ela saiu da Espanha porque ela não queria que o papai fosse servir a ditadura, o governo da Espanha. Então ela veio para o Brasil. Ela queria que papai fosse padre. E papai disse: não, eu não vou ser padre. Eu não quero ser padre. Quando lá o papai decidiu que iria ser batizado na igreja adventista, ele já estava com 15 anos. Ela disse: não, vamos voltar para o Brasil, porque eu acho que não tem essa seita lá. Acontece que ele conversou com o pastor adventista lá de Havana e ele deu o endereço da CPB em São Bernardo. E ele foi a São Bernardo, chegou lá na CPB e disse: eu quero estudar. Ele disse: ah, não é aqui, você vai para o colégio mesmo. Mas tem colégio? Tem. Então ele veio, quando ele disse para a mãe dele que ele iria ser
ministro do Evangelho, que ele não iria ser o padre que ela queria, ela o expulsou de casa. E arrumou a mala dele e disse, você vai embora. Eu não quero você mais aqui na minha casa. Você não é mais meu filho. E ele chegou aqui no colégio com a mala. O diretor não estava, estava só o vice-diretor. Ele disse, mas o senhor não trouxe carta de recomendação? Não. O senhor não trouxe dinheiro para pagar a escola? Não. Eu dei o braço para ganhar para o meu sustento. Me deem trabalho que eu vou ganhar para pagar a minha escola. Aí o vice-diretor disse, eu tenho que esperar o diretor chegar. Eu não posso assumir, mas em todo caso vai jantar. E como não havia muitos alunos, a turma já disse, ó, tem um espanhol que chegou aí Aí ele... chegou o diretor à noite, ele conversou, ele disse, olha, eu vim para ser ministro do Evangelho, mas o senhor precisa ir voltar para casa e trazer algum documento, alguma coisa. Ele disse, eu fui expulso da minha casa, da minha mãe, ela me expulsou com cabo de vassoura, eu não volto mais para a casa da minha mãe, vou dormir aí na rua. Não tem. Tá bom, então nós vamos experimentar você. Isso foi em 1920. Ele trabalhou até o 21. Esse morro onde tem hoje aí a Coab, ele plantou de batata doce. Tudo. O trabalho dele durante 3 ou 4 meses foi plantar batata doce naquele morro. Onde hoje é a igreja adventista, no Capão, um pouco mais para cá, ali era olaria. E havia um senhor que cuidava da olaria, fazia os tijolos lá. Lá embaixo, onde tem a Coab, era um lago bonito. Você deve ter fotografia de lá. E tinha um moinho, uma roda, que produzia energia para o colégio, porque até 39, não tinha energia da Light para cá. E meu pai trabalhou muitas vezes lá. E ele contou um pitoresco quase dramático. Ele estava arrumando as rodas lá, limpando, o macacão no pé, prendeu na roda e já tinha assim um facão que se prendesse o braço, a roupa, tinha que cortar o pé, a roupa, para poder não ir na máquina, na engrenagem. Meu pai foi tão rápido que ele tinha um macacão daqueles de... Ele soltou e ficou só de cueca. Foi ferramenta, foi tudo na engrenagem lá para baixo. Então, uma noite, foram chamá-lo no quarto. O Jerônimo rebentou com a chuva que deu, rebentou o lago. E vamos ter que encher de terra para poder ter luz logo cedinho, para poder funcionar o colégio, né? Ele e mais 3 ou 4, eles tiravam blocos de terra assim e mergulhavam na água para colocar lá embaixo e a água saindo. E eles foram pondo. Ele disse que quando chegou quase de madrugada, quase na hora de começar, eles conseguiram fechar aquilo lá. Passaram a noite lutando contra a água para poder a roda de moinho estar funcionando logo de manhã cedo. E como é que fazia para chegar em Santo Amaro, para chegar em São Paulo? Como é que era? Saía aqui do colégio? Era muito bonito, era poético. Se você perdesse um ônibus de manhã,
você ia pegar o ônibus só à tarde. O ônibus ia de manhã para lá, voltava às 10, depois ia à tardezinha para lá e voltava às 7h30. E o ônibus ia de onde para onde? Ia de Itapecerica para a Praça do Anhangabaú. Ali junto das Drubal Nascimento, numa esquina ficava ali o ônibus. Depois passou para 3 vezes por dia, 4 vezes, e daí eles tinham até 2 ônibus fazendo. Por exemplo, tinha um ônibus que saía logo após o almoço, 12h10, 12h15, que ele saía de Itapecerica meio-dia, em 15 minutos ele estava aqui. Então ele chegava, a turma engolia a comida e saía correndo para pegar o ônibus, os que iam fazer estudo em São Paulo, qualquer coisa assim, tinham que correr pegar esse ônibus do 12h30. Era da empresa Guerra, ônibus verde, que fazia esse percurso todo aí. E de Santo Amaro para São Paulo dava para fazer de bonde também? Dava para fazer de bonde. Tinha o bonde chamado Bonde Camarão, era bonde fechado, bonito, que ia pela antiga estrada de ferro, porque era a estrada de ferro, vinha até Santo Amaro, desviava por aqui e depois ia para o interior. E a estrada de Itapecerica já tinha asfalto ou era de terra? Era tudo de terra com pedra que eles punham, se estragava muito, o caminhão espalhava um pouco de pedra, vinha o trator, passava por cima, para poder fazer a estrada. E foi em 1954, eu acho, que o Jânio Quadros pôs o asfalto casca de ovo, que a gente chamava, porque era fininho, era uma coisa que esburacou fácil, né? Eu sei que quando eu cheguei, era um telefone, número 61. A gente ligava para Santo Amaro ligava para São Paulo e daí fazia as ligações que a gente precisava. Era difícil.